Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, bem-vindos ao canal do Clube Leitura, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, o livro A Viúva, de uma autora inglesa chamada Fiona Barton, e esse foi o seu romance de estreia. E esse foi o livro enviado no kit de ficção do mês de julho do Clube Leitura Mini. Quem ainda não conhece o Clube Leitura Mini, é uma nova modalidade de assinatura do Clube Leitura. Os outros planos de assinatura continuam disponíveis e tem também agora o Clube Leitura Mini, onde você continua podendo escolher qual gênero de livro você quer receber. Só que o Clube Leitura Mini, ele tem um preço mais baixo, ele tem um valor mais acessível. Então, por exemplo, no mês de julho, os assinantes que escolheram a categoria de ficção receberam em casa esse livro aqui, que foi surpresa, os assinantes não sabem qual será o livro. Eu pretendo dar o mínimo possível de spoiler nesse vídeo, não quero revelar muito sobre a história, mas eu vou precisar abordar alguns assuntos que talvez entregue alguns pontos que acontecem aqui nesse livro. Então, se você ainda não leu o livro, quer ler e não gosta de spoiler, lê primeiro e depois volta aqui no vídeo pra gente conversar. Se você já leu o livro ou se você não liga pra spoiler, então continua aqui comigo, vamos conversar sobre esse livro. Um aviso extremamente importante antes da gente começar a falar sobre a história do A Viúva é que esse livro pode conter gatilhos para algumas pessoas. Esse livro vai acabar abordando alguns assuntos pesados, alguns assuntos delicados, como abuso infantil, pedofilia, pornografia infantil. Então, se você for uma pessoa sensível a esses temas, fica aqui o aviso, vá com cuidado ou não leia o livro se você achar que isso vai ser muito nocivo para você. Então tá aqui um aviso importante. Então vamos enfim falar sobre a história. Como já está no título, nós acompanhamos a história de uma viúva, a Jean, e o seu marido ou o seu ex-marido, o Glenn, morreu em um acidente. Ele foi atropelado por um ônibus na porta de um supermercado. Isso não é spoiler, tá? Isso tá bem no início do livro, eu até marquei aqui. Isso está na página 9. O suspense sobre a história não paira sobre a morte em si, como ele morreu. E o que nós sabemos desde o início também é que vários repórteres, depois que o Glenn morre, eles vão até a casa da Jean e ficam tentando falar com ela sobre o marido, sobre a vida que eles tiveram. E durante um tempo ela se recusa a receber, a falar com esses repórteres. E aí desde o início da leitura eu ficava me perguntando o que é que tem de especial, o que é que tem para chamar a atenção da mídia na vida do Glenn, na morte do Glenn ou na vida desses dois. Um dia uma repórter consegue falar com a Jean, ela aceita não aceita, essa repórter tem um jeito assim de ser, e a Jean, quando vê, a repórter já tá ali na cozinha dela falando com ela, que é a Kate Waters, e aí quando as duas começam a conversar, a gente vai entendendo aos poucos o que é que aconteceu. E aí você pode estar se perguntando por que, afinal, existiam repórteres, a mídia estava ali em cima da Jean, ela estava em um processo de luto, né? Tinha poucas semanas que seu marido tinha morrido, e por que é que esses repórteres estavam ali? É que o ex-marido da Jean, o Glenn, ele era suspeito de ter cometido um crime, e não qualquer crime, mas um crime terrível, um crime abominável, talvez seja a palavra. Então, quando ele morre, quando acontece esse acidente, o olhar da mídia se volta mais ainda sobre ele. E aí os repórteres ficam querendo ouvir algo da Jean, já que agora o Glenn não pode mais se manifestar a respeito disso, os repórteres vão atrás da viúva. Apesar de ter sido uma leitura fluida, não é uma leitura fácil, assim, não é uma leitura confortável, por conta dos temas que ela aborda, os temas que eu comentei com vocês lá no início: abuso infantil, pedofilia, pornografia infantil. É um livro com capítulos curtos e isso dá uma fluidez legal para a leitura, mas é uma leitura que incomoda, assim, em vários momentos. E a viúva da história, a Jean, ela me causou sentimentos conflitantes durante a leitura. Em alguns momentos eu ficava pensando, mulher do céu, por que é que tu não fez alguma coisa? Só que em outros momentos eu conseguia compreender a inércia dela, eu conseguia entender porque ela estava meio que paralisada, porque ela viveu um relacionamento onde ela era abusada, onde ela era manipulada. Então é compreensível que as coisas tenham se dado
da forma que se deram. Esse não foi o thriller mais surpreendente que eu já li, porque existem algumas pistas assim durante os capítulos que a gente consegue pegar. Então, tem alguns momentos previsíveis, sim, e tem outros que são surpreendentes. É uma mescla. Algumas coisas que acontecem você já espera e outras podem te pegar de surpresa, podem te pegar desprevenido. Essa leitura acabou sendo para mim uma leitura que eu gostei, não tanto pelo suspense em si, mas pela complexidade da situação que os personagens passam, principalmente a viúva, a Jean. Então, ainda que o fator suspense deixe a desejar em alguns momentos, eu achei muito incrível essa construção da personagem, sabe? Esse relacionamento que ela vivia, a situação que ela teve que enfrentar e esse sentimento conflitante, sabe? Que eu tive em relação a ela e imagino que muitos leitores sintam isso também. Em questão da narrativa, tem algo aqui nesse livro que eu gosto muito, que são pontos de vista alternados. Então, não temos apenas um ponto de vista aqui na história, não é apenas um narrador. São 3 narradores, então a própria Jean, a viúva, narra alguns capítulos. Essa repórter que consegue falar com ela, a Kate Waters, narra outros capítulos. E o detetive responsável por essa investigação, né, responsável por esse crime, que será que o Glenn cometeu ou não, narra também alguns outros capítulos. Uma coisa que ficou muito marcada em mim nessa leitura é que esse casal, eles não eram um casal feliz, assim, foi um relacionamento problemático, conturbado, de abusos, de manipulações, e eles viveram também um momento delicado, um momento difícil, imagina, assim, na vida de um casal, e aí cada um, à sua forma, tentou lidar com isso, tentou lidar com essa frustração. Então a gente percebe um pouco de como a mente humana funciona às vezes, né? Cada um, à sua maneira, tentou lidar com essa frustração. Então eu fiquei com a sensação de que esse casal precisava, sei lá, de um acompanhamento profissional, de uma terapia, de um psiquiatra, e aí talvez as coisas tivessem tomado um rumo diferente. E é isso. Não vou falar muito mais para não entregar mais da história para vocês. Então, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Se você teve impressões de leitura parecidas com as minhas, ou se você, não sei, teve uma experiência totalmente diferente da minha com essa leitura, vamos continuar conversando aqui embaixo. Tô curiosa para saber a opinião de vocês. Se ainda não está inscrito aqui no canal do Clube Leitura, aproveita e se inscreve, porque tem vídeos novos aqui toda quinta-feira. E se ainda não é um assinante, ficou interessado e quer conhecer, acesse o site que fica na descrição, eu vou deixar aqui embaixo também, que lá tem todos os planos disponíveis, você pode conhecer melhor os valores e quais são os estilos dos livros enviados, enfim, lá no site tem tudo explicado. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, eu espero que você tenha uma ótima semana, faça ótimas leituras e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau, até a próxima!